Prometeu contar-me uma história. Senhora escritora, estou pronta a ouvi-la, pois tenho neste momento boas vozes. Prometi realmente, senhora realizadora. Antes disso, porém, devo avisá-la que se trata de uma história triste e bastante estranha. É uma história que me está no coração. Dela pouco mais sei do que o enredo, o que não tem importância nenhuma para o caso, pois qualquer tempo é o certo para a ação se desenrolar. Atenção, comprometi-me perante os meus ouvintes a apresentar uma peça com princípio, meio e fim. Um assunto confuso seria, neste caso, desagradável. Espero que leve isso em consideração. Pensarei nisso, sempre que me for possível. Pense nisso, então. Estou a pensar num homem. Nome? Não conheço. O nome é-me indiferente. É uma pessoa como qualquer outra. Emprego e posição social? Também não interessa. Pode só menos saber o país onde vive? É secundário também. Em algum lugar essa pessoa tem de viver. Certo. Imaginemos uma paisagem montanhosa. Uma cidade esquecida no meio de serras desoladoras e lagos sombrios. Florestas de abetos e uma planície imensa. Tudo banhado por uma meia-lua entre nuvens que passam. Como num sonho? Como num sonho. Imaginemos agora um quarto onde o homem dorme. Continue, por favor. Interessam-nos apenas 3 coisas: a noite que o envolve, a solidão da sua alma e o sono profundo em que está mergulhado. Então, calou-se. É-me difícil contar esta história. É importante que me compreendam. Fico enraivecida quando isso não acontece. Quando não compreender, eu pergunto. Pergunte-me e eu ajudo. Pode ficar tranquila. Em frente do homem adormecido, como uma sombra escura entre o candeeiro e a cama, está sentado o outro. O outro. Não lhe agrada este enredo? É... fora do vulgar. Confesso que não gosto assim muito, porque este género de histórias facilmente se transformam em novelas baratas. Seria uma grande injustiça a minha história ser interpretada dessa forma. Seria, então, isso o ponto de partida para a ação? Afinal, sempre concorda com a minha Como história. viu, já lhe manifestei o meu desacordo. Peço-lhe, apesar de tudo, que continue a narração. Preciso de uma voz de homem, calma, mas que demonstra um certo terror. Eu arranjo isso. O outro deve ter uma voz mais profunda, segura e grave. Como queira. Assustado com um barulho qualquer, o homem acorda e depara com o outro. Não o reconhece. Fica paralisado de medo, mal conseguindo falar. O que diz, no entanto, soa calmo e distinto. Ein, zwei, drei. Quem é o senhor? Não faça perguntas. Que quer de mim a estas horas? Já vai ver. É um ladrão? Não. Então por que veio? Vim para lhe dizer que foi condenado à morte. O senhor aparece-me de noite, senta-se na minha cama, ao meu lado, não o conheço e diz-lhe que fui condenado à morte. É como diz. E quem foi que me condenou? Não conheço o tribunal. Como assim?
Uma pessoa foi morta. Eu tenho de protestar. Não a posso impedir. Eu comprometi-me a oferecer aos meus ouvintes uma história com princípio, meio e fim. Ora, quando alguém é condenado à morte, tem de saber quem condena. Preferia não colocar este tribunal na história. Mas não viole as leis do teatro, minha senhora. O que sugere, então? Que pergunta? Supremo Tribunal qualquer. Muito bem. Um Supremo Tribunal. Seja. Faz favor então de recomeçar. Heinz, vai. Rui. Quem é o senhor? Não faça perguntas. Quer de mim a estas horas? Já vai ver. É um ladrão. Não. Então por que veio? Vim para lhe dizer que foi condenado à morte. O senhor aparece-me de noite. Senta-se na minha cama, ao meu lado. Não o conheço e diz-me que fui condenado à morte. É como diz. E quem foi que me condenou? O Supremo Tribunal. Como assim? Uma pessoa foi morta. E que me importa a mim essa pessoa? Não fui eu que a matei. Fui eu que a matei. É então um assassino. Sou um assassino. Então tem de morrer. Não. O Supremo Tribunal determinou que lhe compete a si carregar com a minha culpa e morrer por mim. Um erro? O Supremo Tribunal não se permite errar. Mas eu estou inocente. O senhor fala assim porque a luz ainda não deixou ver o meu rosto. Mas eu vou pôr o candeeiro em cima da mesa. Meu Deus! Não tenha medo. Eu vejo-me a mim. Vejo o meu rosto. O meu corpo. Eu sou o outro. São então assim os meus olhos. É assim que se move a minha boca e eu passo as mãos pela testa. A sua voz está a tremer. Tira-nos daí! Tira-nos daí! Eu quase que sou capaz de me odiar em si! Expressa-se assim tanto. Tira-nos daí! Como queira. Mas como consegui encontrar? Foi o Supremo Tribunal que me enviou. Mas como consegui encontrar-me? Foi o Supremo Tribunal que me enviou. Mas como consegui encontrar-me? Foi o Supremo Tribunal que me enviou. Supremo Tribunal, sempre o Supremo O Tribunal! Supremo Tribunal enviou-me para o entregar aos que vão executar a sentença. Mas eu estou inocente! Todos somos culpados da morte. Eu não matei. Eu matei. E que me importa a mim o que o senhor fez? Que me importa a mim que o senhor seja culpado? Porquê é que ser eu a pagar pelo seu crime? Se tivesse sido tentado como eu fui, teria feito o mesmo. A minha culpa é a sua culpa. Temos a mesma cara, o mesmo corpo, a mesma alma, a mesma origem. Eu posso interromper? Estou precisamente no momento em que me vai ser difícil continuar. O outro está a agir em nome do Supremo Tribunal. É possível. Está constantemente a falar dele. Foi a senhora quem lhe pôs o nome? Temos de esclarecer de uma vez para sempre se esse Supremo Tribunal é verdadeiro ou se é apenas uma invenção do outro. Isso é-me indiferente. Está a fugir à pergunta. Só lhe posso dizer que é verdadeiro dentro dessa nossa história. Explique-se melhor. Ai, a senhora é teimosa. Não, sou realizadora. Seja. Imaginemos um pequeno castelo rococó e uma sala de tribunal com uma estátua de mau gosto representando a justiça. Tudo meio afundado num enorme parque com grandes árvores, cedros, acácias, abetos e parados lá no meio os carros dos juízes supremos. Alguns, um pequeno raio de luz e o prateado de uma fonte. Como num sonho. Como num sonho. Foi então este Supremo Tribunal que condenou o homem à morte.
Assim parece. Porque todos os homens são culpados da morte. É como diz. Não se pode tomar essa frase à letra. O Supremo Tribunal toma a letra. E como imagina a senhora a continuação da ação? Falar a verdade, ela só me é clara no conjunto. Imagino que pouco depois alguns homens entram e prendem o homem, em nome do Supremo Tribunal. E o outro? Desaparecera. Os homens levam-no para a prisão. Ele assegura que está inocente, mas os guardas encolhem os ombros. O homem protesta, mas não lhe prestam atenção. Ele pode, apesar de tudo, nomear um advogado. Os advogados recusam-se a tomar conta do caso, visto a culpa ser evidente e a sentença já ter sido proferida. Além disso, a alegação de que o assassínio tinha sido cometido pelo outro parece-lhes demasiado ingênua. Então, só ele e o Supremo Tribunal é que sabem da existência do outro? Mas ninguém sabe disso. Mas ele pode apelar para o Supremo Tribunal. Ninguém pode apelar para o Supremo Tribunal. Está a dar-me uma ideia bastante estranha dessa instituição. Não pode ser de outra forma. Mesmo contra leis tão revoltantes, o homem há de continuar a gritar a sua inocência. Na escuridão da cela, sem descanso, o homem continua a gritar a sua inocência. Estou inocente! A única coisa que eu posso dizer é que estou inocente! Eu sei que ninguém acredita em mim e que os ouvidos do juízo estão tão endurecidos como estas paredes. Mas eu estou inocente. Sou uma pessoa como qualquer outra. Levanto-me, arrasto-me pelos dias fora, ganho para comer, como para poder ganhar e alegro-me com as horas alegres. Mas não me perguntem porque estou aqui entre estas paredes de pedra. Não quero pensar mais nisso. Só sei que estou inocente e que nunca matei. Como poderiam matar? Como poderiam as minhas mãos matar se só conhecem o trabalho? Eu sei que todos os que me escutam acham que eu sou um impostor, cobarde, um pobre diabo. Estou inocente! Meu Deus! Estou inocente! Eu tenho de continuar a gritar para dentro de fora que estou inocente. De encontrar algum apoio e poder defender-me diante de Deus e dos homens. Eu estou inocente! O homem tem razão. Qualquer pessoa vê isso. O homem tem razão. Chega finalmente a noite anterior à manhã da execução. O homem está estendido numa tarimba, com a cara voltada para a porta. Então, num retângulo escuro da porta que se abriu, ele vê o outro saindo lentamente da noite. Veio visitar-me outra vez. Como vês, estou de novo ao seu lado. E que mais quer de mim, uma vez que tenho de morrer? E ouvir-lhe confessar a sua culpa. As vozes são muito patéticas, têm demasiado sentimento. Patético. Patéticas, demasiado Eu sentimento. quero as mais sóbrias e claras. O que está em causa aqui é a ação e não os sentimentos. Boqueira, vou pô-las a falar como se tratasse de um qualquer negócio de banco. Veio visitar-me outra vez. Como vês, estou de novo ao seu lado. Que mais quer de mim, uma vez que tenho de morrer? Tinha ouvido-lhe confessar a sua culpa? Eu sei que tenho de morrer. Não hei de deixar de lutar. Hei de gritar até à morte. Estou inocente. Continua então a insistir que está inocente. Eu não matei. Está a tirar umas algemas? Venha comigo. Para onde me quer levar? O que lhe importa a si isso? Quem lhe deu poder para me tirar as algemas? Procedo em nome do Supremo Tribunal. Venha comigo. Em breve atravessaremos o corredor e desceremos as escadas. Estamos a descer as escadas e ninguém nos detém. Nenhum guarda nos vê. O que quer o Supremo Tribunal de mim? Como se considera inocente, o Supremo Tribunal entregou-o a mim. Estamos a atravessar o pátio e o grande portão está a abrir-se por si. Rodeia-nos agora a solidão das ruas e das praças. Há de ser ainda esta noite que o senhor vai admitir que é culpado de morte. Como é que eu poderei admitir isso? Vai matar uma pessoa. Eu não sou assassino. Que sabe tudo escondido de si. Quem é que reconhece a si mesmo? O senhor vai agir segundo a sua própria vontade. Ninguém o vai obrigar a tornar-se assassino. Quem vou matar?
Quero saber. Vai matar-me a mim. Jamais matarei alguém. Nesta noite e sob este céu eu juro, nunca matarei ninguém. Então é que é que pensou quando eu entrei na sua cela? Como adivinhou? Conheço os seus pensamentos. Ta, 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 tan, tan, taran, taran, tan, 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 taran, 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 taran. Passos, sempre passos, continua. Tará! O homem segue o outro. Vão por vielas solitárias no meio da grande cidade, por jardins esquecidos e mais tarde por bairros que ele nunca tinha conhecido e dos quais nunca tinha ouvido falar. Havia casas antigas com curiosas frontarias e pintadas com desenhos estranhos, erguendo-se para o céu com as suas pontas aguçadas e ogivas góticas. Porém, as vielas estão silenciosas e só o eco dos próprios passos chega até eles. Por fim, entram numa casa que dá para uma viela estreita e sinuosa. Aí as casas são cinzentas e estão em ruínas. O homem vê nelas vestígios de uma época quase desconhecida. As janelas estão vazias ou tapadas com peles. A casa em que entram, no entanto, não tem janelas, apesar da sua enorme fachada que se inclina como uma superfície muda e apodrecida, apenas quebrada por uma porta baixa e enterrada como a entrada de uma caverna. Como num sonho. Sempre como num sonho. Tenha cuidado que pode cair onde estamos, mesmo no coração da cidade. Eu vou fechando as portas. Está escuro! Entre no salão grande. É esta a sua casa e terá luz. É esta a sua casa? Esta é a minha casa. Entro no salão grande. Uma mesa grande, madeira pesada e polida. Quadros sombrios nas paredes. Não é costume dar as boas-vindas ao seu próprio assassino. Seja bem-vindo. Estou nas suas mãos. Repare, por favor, nos degraus que conduzem ao andar de cima. Há uns degraus que levam a um patamar que se perde no escuro. Está uma pessoa à sua espera lá de cima. Estou a ver uma mulher que sai lentamente da escuridão. Parou no cimo das escadas a olhá-la. Está a olhar-me, fixamente. Não é bonita? É bonita? Já alguma vez viu uma mulher mais bonita? Nunca vi uma mulher tão bonita. Está a fazer um sinal. O que é que lhe dá ela de mim? Não faça perguntas. Vai ter com ela lá acima. Eu fico aqui embaixo, junto à mesa grande, com as mãos apoiadas sobre o tampo polido e estéreo. Bata com ela. Quem é o senhor? Peço perdão por interromper. Porquê agora? Eu queria outro género de voz para a mulher. É a minha melhor voz, minha cara É senhora. demasiado jovem. Eu gostava de uma voz mais grave e que mostrasse um grande desespero. Eu vou pôr à sua disposição esse tipo de voz. Agradeço-lhe. Quem é o senhor? Sou uma pessoa como qualquer outra. Nem mais nem menos. Não pude ser melhor nem pior. E, no entanto, aconteceu uma desgraça. Tenho espiado a culpa que não é minha e morrer por um crime que não cometi. Eu sou uma mulher como as outras. Sou bonita. E sempre que saio para a rua, os homens seguem-me com o olhar. E nos jardins as crianças seguem-me com as mãos. Já amei, mas o amor matou-me. E o homem que eu amava arruinou a minha vida. Caminho sem saber para onde. Vivo sem saber para quem. O beijo que dou enfeitiça. A palavra que pronuncio amaldiçoa.
O gesto que semeia tortura. O que quer de mim? Pegue na minha mão. Eu conduzo. Onde estamos? Estamos no meu quarto. Vou acender uma vela para que nos possamos ver. À luz da vela, vejo o seu rosto, os seus cabelos, o seu pescoço e o seu vestido que cai em pregas largas. Porque baixam os olhos quando o fito. Peço-lhe que me diga o que quer de mim. Não sabe? Não sei. Aproxime-se. Aproxime-se mais. Beije-me. Já a beijei. Agora já sabe o que quer de si. É a mulher dele. Sim, sou. Foi por gostar de si que ele matou. Fui eu que o forcei a isso. E agora espera que eu o mate. Sim, espero. Não sou nenhum assassino. Beijou-me. Porquê é que eu tenho de morrer? Só gosta de si próprio. Mas não me tinha dito que o tinha obrigado a cometer o crime. Exatamente por isso é que o pude obrigar. Não. Amo. Então porquê que quer que eu o mate? Como possam sabê-lo? Sei eu, por acaso, porque é que existo e porque é que dizemos estas coisas e porque é que nos beijamos? Não! Não sei porque é que estas velas ardem e iluminam o seu rosto. Sei que ele tem de morrer e que o Senhor o tem de matar. O que devo fazer então? Desça as escadas e vai ter com ele. Deixo as escadas e vou ter com ele. Sente-se ao seu lado, apoie as mãos em cima da mesa como ele e converse. Farei isso tudo. Nessa altura eu deixo. Deve que ele me pedir 2 copos, uma caneca com vinho e um prato com pão. Pão e vinho. Um dos copos terá veneno. Um pó que mal irá cobrir o fundo do copo. Esperarei por si. Ele vai então descer para junto do outro. Vai descer para junto do outro que continua sentado à mesa no salão dos quadros sombrios. Gostava, no entanto, de acentuar que acho estranha a maneira como está a contar esta história. Não sou poeta. Nem eu crítica. Apesar de tudo, parece-me arriscado deixar as personagens agir como a senhora quer. Surgem diante de nós como se viessem do nada, ouvimos as suas vozes como se viessem do nada, nunca chegamos a saber os seus nomes, nem como vivem. O seu destino é esboçado e nunca definido. Quer saber mais pormenores sobre as minhas personagens? Temos de ter em conta a curiosidade humana. Concordo que não me é difícil saber os nomes ou definir os destinos. Julgo, no entanto, que isso vai prejudicar a minha intenção. E qual é a sua intenção? Contar uma parábola. É uma parábola. Uma parábola. A parábola do homem vítima da injustiça? Precisamente por isso é que eu não dou importância a coisas normalmente importantes. Qualquer um podia ser o homem que encontra o seu outro. Concordo, mas não devíamos desistir dos nomes. E que tal se o homem se chamasse Maier? Não é nome para uma peça radiofónica. E Pedro? Melhor. Faz-me lembrar terras desconhecidas. E o outro podia chamar-se Diego. Está bem. E a mulher, Inês. Continuemos então. Veio descer as escadas, Pedro. Estava à sua espera. Vi a sua cara, as suas mãos crispadas no corrimão. Estou cansado. Sente-se. Obrigado, Diego.
E então? Estive a falar com a Inês. Ela quer comer? Quer. Então terá de fazer. Eu não vejo outra saída. Não há outra saída? Ouço passos que vêm das escadas. Houve passos, não sabe o que eles significam. Quer beber comigo? Que quero. Tu já conheces o meu convidado, Inês. Fizeste-lhe sinal com a mão e ele foi ao teu encontro. Estava ao cimo das escadas, fiz-lhe sinal com a mão e então ele subiu e veio até ao meu quarto. Ele estava a contar o que tu exiges dele, A tua morte. a minha morte. Trouxeste este homem aqui precisamente para isso. É verdade. Calculaste e acertaste. Nunca me engano. Agora tens de morrer. De acordo. Até a vingança me tiraste das mãos. Agora é tudo como tu queres. O teu crime, a tua morte, a tua culpa, a tua expiação. Este vinho e este pão são tudo o que ainda te posso dar. Encha-me o copo. O senhor agora é o meu carrasco. Deve dar-me o copo por onde tenho de beber. Encha! Dê-lhe o copo por onde ele deve beber. Dispararam um tiro! A senhora parece agitada. Por que um tiro? Enquanto Inês falava, Pedro pegou numa arma. Uma arma? Sim, a que ele tinha visto na gaveta entreaberta da mesa. E atirou sobre o outro? Atirou sobre Inês. Sobre a mulher? Apontou-lhe a arma lentamente e quando disparou, Oh! ela caiu para trás nos braços de Diego. Está morta. Não estou a entender nada. Porquê é que Pedro mata a mulher? Depreende-se da história que ele devia matar o outro. Matou Inês. Pedro e o outro levantam o cadáver e, atravessando o salão, vão deitá-lo num banco que se encontra anichado debaixo de um quadro tão sombrio que Pedro nem conseguiu perceber o que ele representava. Ficam os dois a olhar a morta, que jaz imóvel diante deles, com a face e as mãos brancas. Algures, numa longínqua janela, entra o primeiro raiar da manhã. Matei. Matou porque não queria matar. Tornou-se assassino, com medo de se tornar assassino. Mas enganou-se no cálculo. Não me enganei. O que é que quer dizer com isso? O que fez fui eu que o quis. O crime foi ideia minha. A mulher tinha de morrer, pois era a causa do crime que eu tinha cometido. Fui então um simples instrumento. A mão com que matei. Enganou-me! Ai! E agora não preciso mais de si, pode-se ir embora. O senhor é um autêntico demónio! Não! Apenas conheço bem os homens. Podem ir embora. Posso ir embora? À vontade. Para onde? Para onde quiser. O Supremo Tribunal vai prender-me. Finalmente o senhor é um assassino. Vamos primeiro beber juntos este vinho e depois então vou-me embora. Quer beber? Lá fora amanhã espalha-se sobre a cidade, meu caro senhor. Vamos beber pela manhã. E depois? O homem a quem chamamos Pedro está em frente do outro, Diego, que sentou de novo à mesa. Olha-o e senta-se também. Sobre a mesa estão ainda os 2 copos e a caneca com vinho. Pega nela com mão firme e enche os copos.
E bebem? Bebem ambos. Diego olha Pedro demoradamente e em silêncio, com os olhos parados e ameaçadores como duas pedras frias em cara dura, até que a mão deixa cair o copo que se estilhaça no chão. Curva-se sobre a mesa e cai desfalecido com a cabeça entre as mãos imóveis. Pedro levanta-se de um salto. As velas estão gastas, as paredes brancas desvanecem-se e por cima da mesa e no chão o vinho espalha-se em poças. O outro ergue-se ainda, a custo e ofegante encosta-se à cadeira. A cara está na mesma, com os olhos brancos e endurecidos. Pedro abraça-o com ambos os braços e grita-lhe ao ouvido, enquanto, não sabe bem de onde, sempre mais poderosa e ameaçadora, irrompe a manhã resplandecente. Confessa a verdade. Amanhã está a chegar, não está? Está a ouvir-me? A morte não custa. Estou a ouvi-lo ao longe. Sabia que ele ia matar, sabia! Eu já lhe tinha dito. Então porquê é que me deixou em liberdade se sabia tudo? De nada vale saber a verdade. Mas eu quero sabê-la! Eu fui a noite passada à sua cela disposto a morrer por si. Mas o senhor não quis aceitar a minha culpa. Eu não quis aceitar a sua culpa. Se tivesse feito isso a noite passada, agora estaria livre. Livre? Sim. Em nome do Supremo Tribunal, eu teria morrido de bom grado por si. Foi essa a ordem do Supremo Tribunal? Foi. Está a dizer a verdade. Assim o quis. Afinal, acabei de comentar. A mim e a Inês, bebi do vinho que me deu. Que espécie de pessoa é o senhor, afinal? Uma pessoa igual a si. Nada mais. Morre? Morre. 2 mortes em 10 minutos, tal como no cinema. Está a progredir. Não foi o que a senhora pediu? E Pedro, acorda. Como? Foi tudo apenas um sonho. Como assim? A solidão da sua alma, o sono profundo em que estava mergulhado, a vasta paisagem montanhosa, perdida entre serras desoladoras e lagos sombrios, a longínqua cidade, com casas antigas de estranhas fachadas recortando-se num céu noturno, tudo iluminado por uma meia-lua. Eis o cenário de uma noite em que se acorda sobressaltada. As suas palavras foram precisamente estas, como num sonho, sempre como num sonho. Claro que tudo sucedeu ao homem, como se fosse um sonho. No entanto, a mulher jaz imóvel debaixo do quadro sombrio e o outro está caído na cadeira, enquanto sobre eles se espalha a luz cruel da manhã. O que quer dizer com isso? Nessa mesma manhã que irrompia imponente e prateada sobre a cidade, o homem foi-se entregar ao Supremo Tribunal. Reconhecia-se culpado de morte. Então não era um sonho? Nunca foi um sonho. Protesto. É impossível que amanhã tivesse rompido tão imponente e prateada sobre a cidade. E até aposto que a senhora não tardará muito a me dizer que o sol de repente se pôs em movimento. Olha, um mero acrescento de luz e névoa não é suficiente para enriquecer a finalidade que a senhora quer dar à sua história. A senhora ficaria satisfeita se o homem tivesse acordado e tudo não passasse de um sonho? Seria pelo menos uma solução, um sonho. Tudo é possível, até a injustiça. Lá é legítimo ter medo. Mas se a senhora passar para a realidade, esta história que me acaba de contar tornar-se-á horrível. Por princípio, só conto histórias horríveis. E conseguiu desta vez por completo. Aconteceu uma injustiça ao homem a quem chamamos de Diego. Refere-se a Pedro? É-me indiferente o nome. Foi sempre essa a minha opinião. Interessam os factos e não os nomes. Admito que o homem se tornou assassino e que, portanto, é culpado. No entanto, temos de ver o que o levou a cometer o crime e então seremos obrigados a confessar que ele se tornou assassino sem ser por sua culpa. Cometeu um crime porque não quis aceitar uma culpa que não tinha. Exigiu-se dele o impossível. A sua culpa atual não pode fazer esquecer a injustiça que lhe foi feita. Eu quero falar-lhe. Sei que ele vai dar-me razão.
quer falar com ele? Não sou a realizadora. Tem razão. Onde o posso encontrar? Logo que o outro morreu, ele precipitou-se para a porta, que encontrou escancarada e vagueia agora na cidade. Ouçam-me todos, eu matei! Vaguei agora pelas vielas e praças banhadas pelo sol. Sou culpado de morte porque matei um homem e uma mulher. Eu vou continuar a gritar, eu matei! Vagueia pelas ruas da cidade com as mãos erguidas e os olhos espantados. Eu vou esperá-lo a esta esquina. Espera, por favor, espera! Quem fala? Uma amiga. Que quer de mim? Preciso falar consigo. Eu matei! Puxa! Nada tenho a dizer-lhe! Eu vim esperá-lo a esta esquina para dizer que estou ao seu lado. Era de defendê-lo até ao último momento. Não precisa só ajuda para nada! É certo que lhe aconteceu uma grande desgraça e que nessa terra o Supremo Tribunal é tão poderoso, mas o senhor está inocente e por isso ainda vamos conseguir muita coisa. Eu matei! O senhor está transtornado com a desgraça que lhe aconteceu, mas se pensar um pouco, eu sei que a sua inocência é iminente. Não se pode negar que pesa sobre si uma acusação verdadeira, mas temos de ter em conta o procedimento do Supremo Tribunal e a injusta sentença de morte que o condenou. Sabemos muito bem que foi a injustiça que sofreu que o levou a matar. Vou entregar-me ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é injusto, pois já se pronunciou antes de tudo acontecer. Vejo agora que ele tinha razão. Ninguém pode ser condenado à morte por um crime que ainda não cometeu. Foi o assassino sem matar! Estou culpado de morte antes de ter cometido o assassínio! Isso não está certo! Do ponto de vista humano é uma injustiça! Há muito que renunciei à minha condição de homem. Exijam-se de si o que não se pode exigir de ninguém. Não me exigiram mais do que acreditar. Acreditar? Sim, acreditar na soberania do Supremo Tribunal. Então, se acredita que o Supremo Tribunal tem razão, devia ter-se entregue. Hã? Mas eu entreguei-me! Agora já não pode deixar de lutar! Sai amanhã, minha cara senhora! Sim, é amanhã. Hoje o Tribunal faz a espera no fim da rua. O porco da polícia! Vai levar-me perante os juízes. Vai então entregar-se ao Supremo Tribunal! Nada mais me resta. Só pode encontrar justiça quem aceitar a injustiça. E o perdão, quem se entregar a ele. Mas o senhor está inocente! Sabe muito bem, está inocente! Oh, E agora? o tipo foi-se. Admira-se? E vamos que ele tenha capitulado. Até já acredita que o Supremo Tribunal é um tribunal justo. E a senhora? Não consigo imaginar nada mais cruel. Só porque não acredita na justiça dele. E a senhora? Acredita, não? Eu sou escritora e, portanto, limito-me a descrever as coisas. E o que a senhora quer é demonstrar-me com esta história a justiça do Supremo Tribunal? Foi a senhora e não eu quem trouxe ao Supremo Tribunal esta peça. Tanto melhor. Pelo menos agora temos qualquer coisa que podemos acusar e não estamos apenas diante de um Deus vago ou alguma outra coisa que vocês escritores nos queiram impingir como último recurso. Ei, menina! Ei! Ansahai! Uma última instância poderá ser apresentada num castelo rococó, escondido no seio de um enorme parque com cucos e pica-paus barulhentos. Leve-me lá, por favor. Quer? Tenho por costume tomar sempre à letra os escritores. Não posso impedi-la de o fazer.
Estamos então no parque. Estamos no parque. Algures ouve-se um pica-pau e o canto do cuco. Que estranho, um cuco a esta hora. Está tudo numa semi-obscuridade. Cedros, acácios, abetos e parados lá no meio os carros dos juízes supremos. Há manchas de sol, o reflexo de prata de uma fonte e, finalmente, o pequeno castelo rococó, com a fachada sobrecarregada de deuses, anjinhos e ninfas de mau gosto. O tal castelo onde acabam de entrar o homem e aquele sádico polícia coxo. Os enormes batentes enferrujados do portão principal abriram-se. Vamos atrás delas! Uma escadaria de pedra desgastada pelos incontáveis passos dos culpados. Enormes paredes cheias de frescos pretensiosos quase apagados. Corredores vazios onde os nossos passos se perdem ao acaso. E, finalmente, a sala de tribunal com a estátua da justiça a esboroar-se. Vazio. Tudo vazio. Nenhum juiz, nenhum réu. Só uma janela de vidros empoeirados a bater com o vento. Onde quer que se procure, onde quer que se vá, nem viva a alma. Apenas os corredores, os salões com tetos de estuque, soalhos e tapetes apodrecidos. Tudo vazio. E quer certamente que eu fique contente com isso. Temos mesmo que ficar muito contentes com isso.